Olá, povo de Deus! Estamos novamente aqui para darmos continuidade ao curso do livro As Sete Cartas do Apocalipse. É um ótimo livro para todos que desejam saber um pouco mais sobre o Apocalipse e o início das igrejas cristãs, hoje espalhadas no mundo. Hoje vamos estudar a segunda lição do livro, As Sete Cartas do Apocalipse, escrito por Antônio Lourenço. Vamos aprender sobre a igreja de Éfeso. Vamos começar então? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 7, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Vamos começar com o panorama histórico da cidade de Éfeso. O nome Éfeso significa desejado. A cidade estava localizada no pequeno continente da Ásia Menor, em um local privilegiado. Dizia-se que Éfeso ficava na encruzilhada do mundo. Havia 4 grandes estradas que passavam pela cidade, trazendo negociantes e mercadores das mais importantes províncias romanas. Os cidadãos de Éfeso eram muito avançados na cultura e desenvolvidos nas artes, nos dramas, nos teatros e também na urbanização da cidade. Era uma cidade muito edificada, muito urbanizada. Podia-se dizer que era uma cidade livre, pois era leal ao Império Romano. Historiadores afirmam que a cidade estava autorizada por Roma a ter o seu próprio governo. Os efésios aparentavam gozar de certa liberdade, pois nenhuma opressão pairava sobre esta cidade, nem mesmo a poderosa guarnição romana. Éfeso foi uma antiga cidade grega na costa de Jônia. Foi construída no século X a.C. por colonos gregos jônicos. Durante a era grega clássica, foi uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu depois que veio. A cidade realmente ela floresceu depois que ela veio sob o controle da República de Roma. Isso foi por volta do ano 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do império, de todo o Império Romano, apenas atrás de Roma, que era a capital do grande império. A cidade de Éfeso tinha uma população de 250 mil habitantes, isso lá no primeiro século, no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo inteiro na época, perdendo apenas para Roma. Assim como Antioquia, para você ter uma ideia, Éfeso era muito influente em toda a região da Síria e também, assim como Alexandria no Egito, que Alexandria
também era a capital, né, praticamente de toda a região do norte da África e toda aquela região, é uma cidade poderosa. Assim era Éfeso, na província romana, né? E as três maiores cidades da época seriam Roma, Éfeso e Alexandria, né? E Éfeso era uma cidade muito, muito poderosa mesmo. Essas três, elas formavam as três maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. Entre os anos de 1 a 4 depois de Cristo, durante o período de César Augusto, a cidade de Éfeso atingiu o seu auge. Tornou-se a capital da província romana na Ásia, que hoje é a parte ocidental da Turquia. A cidade era possuidora de um destacado centro mercantil. Edificada à beira do rio Cáster, a 5 quilômetros do mar Egeu, a cidade era possuidora de um importante porto marítimo. Embarcações chegavam e partiam, trazendo e levando mercadorias que, através do Mediterrâneo, eram distribuídas ao mundo inteiro. Ao longo do tempo, a cidade foi dominada por diferentes impérios. Ela foi dominada pelos romanos, pelos jônios, pelos líbios e também pelos persas. No entanto, a cidade conseguiu manter-se sempre em liberdade, porque ela possuía um sistema de governo próprio. Éfeso também era o centro do paganismo na época. Éfeso era o centro do paganismo, da idolatria, da perversão sexual e também da imoralidade. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava ali, que era o templo de Diana. Esse templo, ele era um lugar de muita idolatria, um lugar de intensa idolatria. Nele floresciam a prostituição, as bebedeiras e as orgias. Tais prazeres mundanos atraíam mercadores, negociantes e viajantes ao templo de Diana. Esta deusa, Diana, ela era a padroeira não só do império, né, ali, não só do imenso templo, mas também de toda a grande metrópole. Fala-se que prostitutas, eunucos, dançarinas e cantores praticavam suas orgias dentro desse templo sob a influência, né, debaixo da influência espiritual e das atitudes sensuais dos profetas desse templo e dos sacerdotes desse templo. Na verdade mesmo, espiritualmente, no meio desse templo, Satanás possuía um trono. Agora vamos falar sobre o início da igreja cristã na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada no ano 53 depois de Cristo, na viagem de retorno de Paulo a Jerusalém. Relatos na Bíblia indicam que os habitantes de Éfeso passaram a ouvir falar de Jesus a partir da sua segunda viagem, né, da segunda viagem missionária de Paulo, que está registrado lá em Atos, capítulo 18, versículo 19. Foi então a partir daí que este povo, que era pagão, teve contato com a mensagem da salvação e com o cristianismo, por meio da evangelização do casal Áquila e Priscila. Esse casal foi o casal pioneiro que pregou o evangelho de Cristo ali na cidade de Éfeso. Paulo havia conhecido essa família na cidade de Corintos, pelo motivo de também fabricarem tendas. Fabricavam tenda para se sustentar, né? Ter o sustento para a sua sobrevivência. Paulo passou a morar e trabalhar com eles, com esse casal, por cerca de 20 meses. Mas isso está registrado em Atos, capítulo 18, versículo 3. O livro de Atos conta que Paulo ficou em Corintos por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Paulo deixou estrategicamente o casal de amigos e companheiro de ministério em Éfeso e rumou para uma viagem de vários meses até Jerusalém.
Áquila e Priscila realizaram, então, um grande trabalho de evangelização e permaneceram na cidade de Éfeso até o ano 55. Depois, esse casal, eles partiram para Roma e organizaram uma igreja na própria casa onde moravam. E novamente se encontraram com Paulo no início do ano 57. Mas, voltando para a cidade de Éfeso, outro fato importante é que o início da igreja em Éfeso se dá ao esforço de um jovem orador, cujo nome se chama Apolo. Oriundo de Alexandria, norte do Egito, Apolo era um pregador eloquente e com forte conhecimento nas escrituras sagradas. Também possuía grande inclinação helenística. Apolo estava pregando com ousadia e conhecimento no Senhor na sinagoga local. Áquila e Priscila ouviram, e o convidaram para uma visita na casa deles, e lhes explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Apolo era um fervoroso pregador alexandrino, mas como quase toda a população, era envolvido pelo forte pensamento helenístico que dominava aquela região e chegou a influenciar os próprios dominadores romanos. Apolo era como certas pessoas que fazem muito com o pouco que recebem. Ele tinha apenas alguns conhecimentos básicos sobre a pessoa e a obra de Jesus, mas ele pregava com autoridade, pregava com o poder do Espírito Santo. Todavia, ainda, Apolo aguardava a chegada do Messias. O seu batismo baseava-se somente no arrependimento e mudança radical de comportamento, não na fé sobre a obra redentora, completa, consumada e definida do Senhor Jesus, o Messias. Mas isso, Áquila e Priscila o convidaram para um estudo bíblico mais detalhado e falaram de Jesus por vários dias para Apolo e puderam esclarecer para ele, então, a nova realidade do cristianismo. Porém, foi na terceira viagem do apóstolo Paulo que a igreja dos Efésios viria realmente a florescer naquela cidade. Com a chegada de Paulo, houve numerosos batismos com o Espírito Santo na cidade e também na igreja local. Muitas conversões e curas divinas. Um forte avivamento sacudiu aos que creram no poder do Evangelho através de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte, a Bíblia diz que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Que bênção! Que bênção! O preparo bíblico e o teológico e a solidez da doutrina de Éfeso eram impressionantes e não havia nada igual. Esta igreja tinha como privilégio de ter como pastor, durante 3 anos, o maior teólogo do cristianismo, que foi o próprio Paulo. Paulo pastoreou por 3 anos depois. Por todo esse tempo, Paulo, o apóstolo de Cristo, ensinou a sã doutrina de Deus. Aqueles cristãos fortaleceram tremendamente na palavra de Deus. Houve então muitas transformações de vidas na cidade de Éfeso. Grandes multidões se convertiam ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Éfeso possuía características marcantes. Vamos ver algumas. A igreja possuía obras, possuía labor, era uma igreja perseverante. A Bíblia diz que ela não suportava homens maus, e ela pôs à prova os que declaravam ser apóstolos e não eram, e foram achados em mentira. A igreja suportou provas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e nunca esmoreceram. A igreja tinha ódio quanto às obras dos nicolaítas, mas uma coisa forte, mais forte do que tudo isso, estava acontecendo
dentro dessa igreja. A igreja de Éfeso, com todo esse cuidado, preocupando-se com tudo isso, ela abandonou o seu primeiro amor. O primeiro amor dessa igreja havia se esfriado. E eu faço uma pergunta: seriam as provas a ela submetida, as perseguições da cidade e do império em cima da igreja local? O que teria causado o esfriamento dessa comunidade cristã? Eu pergunto hoje para você, o que pode causar o esfriamento de uma igreja cristã hoje, principalmente no Brasil? Sem dúvida que o esfriamento vem pela perda do primeiro amor. Mas quem ou o que poderia tomar o lugar do primeiro amor no coração da noiva? Isto você vai assistir no próximo vídeo. Amém? Então, olha, esse foi um resumo da primeira lição do livro As 7 Cartas do Apocalipse. E se você gostou do assunto e quer aprender um pouco mais, aguarde os próximos vídeos. Você pode também adquirir esta obra pelos endereços descritos embaixo desse vídeo. Não esqueça de dar um joinha, tá bom? Aí, não esqueça de dar um joinha. E também inscreva-se no nosso canal para você ser avisado das próximas edições. Você também pode visitar o nosso blog e ter muitas informações valiosas. Então aí fica um grande abraço, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.